É, pessoal, algo extraordinário aconteceu. Se já não bastasse o lance do INSS, no qual está sendo divulgado amplamente por Globo, CNN, Estadão e por aí vai, a Janja ficou extremamente irritada. Bom, começamos ali com a própria Daniela Lima, tá dando umas pancadas no barbudo acerca da luz, meu amigo. Exatamente, que vai ficar com certeza muito mais cara. E aí também tivemos uma grande atriz da Globo que calou a Janja ao vivo e o clima esquentou. Vou trazer isso daqui pra vocês também. E durante uma entrevista com a Janja ao vivo, rapaz, ela foi questionada acerca dos gastos exorbitantes, no qual ela gastou 260 mil em apenas uma viagem. A Janja com certeza não gostou, teve bate-boca entre as duas e a jornalista diz: eu acho bom você ficar quieta, senão eu vou revelar o seu passado, então seja mais educada, rapaz. Sem contar com o Carlos Lupes do INSS, que disse que se ele cair, o Barba cai e o clima entre os dois não tá muito bom não, tá? Vamos darmos início aqui ao nosso conteúdo, mas eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta aí de onde é que você está nos assistindo. Falando em Globo, você assiste a Rede Globo de televisão? Digita 1 se sim, digita 2 não, digita 3 claro ou 4 jamais. Eu não assisto a Globo desde 2015. Vamos dar seguimento aqui. Pois é, olha isso daqui. Agente da PF é flagrado com cerca de 200 mil dólares, mais de R$ 1 milhão em voo privativo com o ex-presidente do INSS. Ou seja, a farra tá solta, né? Olha isso aqui. Ex-funcionária fantasma vai fiscalizar as contas da Paraíba. Olha só que coisa boa, hein? Só coisa boa, né? Rapaz. E aquele lance dos Correios pagarem 4 milhões ao Gilberto Gil, mas atrasarem o FGTS dos seus funcionários. E olha isso aqui. INSS dispensou exigência de biometria para sindicato ligado ao irmão do Barbudo. Ao irmão do Barbudo. Vamos logo para o conteúdo principal, que você sabe que aqui é sem enrolação. Pronunciamento do Barba aí nesse dia primeiro após ser vaiado, né? Calma, esse aqui ele tentou passar pano, olha aí. Uma semana, o nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas que vinha operando desde 2019. Será que ele vai falar que um dos sindicatos é do irmão dele? Né, que ele é vice-presidente? Determinei à Advocacia Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas. O cara que acredita num cara desse aqui, rapaz, vou te falar, merece ser feito de trouxa, com todo respeito, olha aí. Pedindo o fim da escala de trabalho 6x1. E aí nós estamos com a Jéssica Stuck, neste momento na Avenida, que encontrou a parlamentar, deputada federal, que é responsável pela autoria desse projeto. A deputada federal Erika Hilton. Flopou. Stuck, já tô contigo te ouvindo. Jéssica, eu consigo... Pronto, temos aqui a Jéssica em tela, bem-vinda. Estamos nas ruas passando nesse dia 1º de maio, evocando o conjunto de trabalhadores. Infelizmente a cidade de São Paulo está um pouco desfalcada por conta do show da Lady Gaga, mas mesmo assim o povo... Não consegue colocar ninguém nas ruas, e a culpa é da Lady Gaga, né? A tarifa, gente, aumenta de acordo com a cor da bandeira. Desde dezembro, então, estava valendo a bandeira verde, que não tem acréscimo, não tem uma cobrança extra, tá? Neste momento, nós estamos saindo para a bandeira amarela, onde entra uma cobrança, tá bom, de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos, tá bom? Por quê? Porque um aumento médio de 2% para o consumidor. Coisa boa, só aumenta, né? Se a gente não conseguir segurar essa onda, a gente pode ir escalonando até a bandeira vermelha, onde já estivemos, e aí a coisa fica bem salgada mesmo. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, qual é o problema? Choveu menos do que o esperado na transição para o período seco. E as nossas usinas hidrelétricas estão precisando de auxílio. Do quê? Das usinas térmicas. E essas aí... Nunca é culpa do Barba, é culpa da usina, é culpa da não sei o quê. Daqueles que vale a pena você assistir pra dizer: faz o L, mas faz o L com mais força. Essa atriz aqui, ó, fez campanha contra o Bolsonaro e favorável ao Lula. E agora tá aqui chorando. Chora mais, que daqui não tá dando pra ouvir não, viu? Faz o L, você esperava alguma coisa desse bandido? Nem Temer, nem Bolsonaro
É no governo Lula que se está decretando que dinheiro vale mais do que a vida. É esse o legado de morte que o governo Lula vai deixar para os nossos filhos. Eu te pergunto, senhor presidente, como que o senhor vai explicar para os seus netos que em prol de um desenvolvimento econômico o senhor está empurrando a gente com toda a força para o esgotamento do planeta? Salve a Amazônia! Lula sabe muito bem que mais do que o desmatamento, os combustíveis fósseis são os maiores emissores de gases de efeito estufa no mundo. Tudo bem, presidente? Se essa é a sua marca, porque vai ser, para sempre. E se você acha que explorar petróleo naquela região não é tão grave porque lá não tem um ecossistema tão especial, mentira. Lá tem populações que vivem, dependem daquele território saudável, ribeirinhos, indígenas, quilombolas. Lá tem os maiores manguezais do Brasil e acabou de ser descoberto um recife de corais de imenso valor ecológico. Aí talvez você diga, mas vazamento de petróleo é tão incomum, é tão raro, não vai acontecer. Mentira. Só ano passado foram mais de 700 acidentes com exploração de petróleo no litoral brasileiro. E mesmo assim, não é esse o maior problema. O problema é que todo o petróleo que é extraído do chão vai ser processado, vai ser utilizado, vai ser queimado. É engraçado que esses julubais agora do nada, né, decidiram, né, pular fora do barco. Agora mudou, olha isso aí. Mas aí o céu é o limite, ô Mônica, porque dentro desse raciocínio, então uma primeira-dama pode viajar e gastar, sei lá, 15 milhões de reais numa semana na Europa. Não tem que ter um limite, não tem que ter que a gente vai ter que criar um TCU para a primeira-dama, TCU-PD. A gente já gastou 260 mil reais, são números oficiais, tá? 260 mil números oficiais. A gente já gastou 260 mil reais, são números oficiais, tá? Números públicos, estão lá na página do governo, nas páginas do governo. 260 mil reais em uma viagem à Itália. Ela viajou acompanhada de uma comitiva de 12 pessoas, não é que ela estava na comitiva do presidente junto a outras 11 pessoas, são 12 pessoas que faziam parte da comitiva da Rosângela, da primeira-dama. Se não tem ilegalidade aí, no mínimo dá para questionar a moralidade de um negócio desses. Se a gente questionava a moralidade de a primeira-dama Michele viajar acompanhada do cabeleireiro, por que não questionaríamos uma viagem da primeira-dama que não tem cargo público, acompanhada de 12 pessoas, custando 260 mil reais? Exatamente, sem cargo, tá? E sem cargo, 260 mil. E agora sobre o INSS, que pode decretar a queda do Barba, porque o presidente do INSS, Carlos Lupe, não está se dando muito bem com Barba. Vamos trazer isso aqui, ó. Em 2019, não aconteceu isso. Isso, segundo as informações que nós temos, está acontecendo desde 2016. E em 2019, no governo do presidente Bolsonaro, ele criou uma MP 871, exatamente para fazer toda a investigação em cima de quem estava tirando do povo dentro do INSS. A MP foi para fazer essa vigilância, para evitar roubo dentro do INSS. O presidente Bolsonaro já estava atento a isso. Ocorre que, em 2022, a esquerda votou favorável para derrubar a MP e derrubar em 22. O detalhe é que em 23 e 24, mais de 50% de todo o roubo foi nesse período. É tanto que, em 2023, esse valor subiu para quase 2 bilhões de reais. E em 24, foi para quase 3 bilhões de reais. Só nesses 2 anos, chegou perto de 5 bilhões de reais. Portanto, a maioria dos roubos ocorreram em 23 e 24. Toma, rapaz, não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito, eles querem arrumar isso, arrumar aquilo, não sei o que lá. Agora, olha sobre o lance do INSS. Carlos Lupe, presidente da Previdência, né? Faz parte do INSS aí, que com esses órgãos e outros também que ele gere, né? Ele não tá se dando bem do Barba. O Barba mandou ele demitir o presidente do INSS e ele manteve o cara no cargo só após muita discussão entre eles, que foi resolvido. Quem conta isso é Daniela Lima. Vocês estão vendo aí o tom do Lula? Esse é o tom que o governo queria dar para esse caso desde o dia 1. Essa foi a orientação, inclusive, do secretário de Comunicação Social, que foi chamado a auxiliar a estratégia para aquela entrevista coletiva que anunciou os detalhes da operação da Polícia Federal que derrubou toda a cúpula do INSS envolvida nesse escândalo pavoroso. Olha aí. Teve uma pessoa que destoou de tudo, você já sabe, Carlos Lupe. Eu vou rememorar aqui um pouquinho como foi essa reunião do ministro, na qual o ministro, hoje, num tom já bem mais combativo, porque na corda bamba, ele chegou lá, ele foi mandado para a reunião no Ministério da Justiça, essa que você está vendo aí, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula ligou para ele e falou, Lupe, vá. Olha agora, olha agora, olha agora. Num primeiro momento, nem participar da entrevista coletiva o Lupe queria. Ele chegou a defender internamente, na cara do diretor-geral da Polícia Federal, na cara do ministro-chefe da Controladoria Geral da União, que estava tudo resolvido. Tudo resolvido dentro do INSS. Ele chegou a dizer, olha, nós fizemos uma instrução normativa, agora a coisa está sob controle. E aí foi rebatido. Como sob controle? Vocês estão autorizando, inclusive, novas associações a entrarem nesse esquema que está completamente em descalabro. O clima antes foi horroroso, mas o que foi exposto durante a coletiva deixou tudo mais evidente. Presta atenção agora. Quem estiver prestando atenção, digita 01.
As idas e vindas do Carlos Lupe, gente, para integrantes do governo, deixaram ele em uma situação insustentável. A pressão para que haja uma saída deste ministro, do ministro da Previdência, é interna. Muita gente descreve como vergonhosa a atuação de Carlos Lupe no primeiro momento, no segundo dia. Lembrando para vocês, Lupe, como você viu no Conexão Globo News, teve ordem às 11 horas da manhã do presidente Lula para demitir o aliado dele da chefia do INSS. E não cumpriu. Rapaz, ele bateu de frente com o Barbudo. Tu tem noção disso? Ele bateu de frente com o Barbudo, rapaz. Ele entregou o desgaste para o Palácio do Planalto, que agora está tentando lidar com esse desgaste na forma desse discurso político do Lula, que você viu ontem no Dia do Trabalho, de que foi a gestão dele que desbaratou um esquema que vinha desde a administração Bolsonaro, mas que a própria PF mostra, cresceu nas mãos do aliado do Lupe. É importante a gente entender que, neste momento, o Lupe está preso por um fio que está ligando diretamente ele, que conhece há muitos anos, décadas, o próprio presidente Lula. Pois é, cara. Eu acho incrível que esse pessoal ainda tenta colocar o nosso capitão, né? No meio. O capitão, não sei o quê. A gente sabe que se tivesse qualquer coisa, eles já iriam colocar o capitão em cima disso. Ou seja, eles ficam nessa narrativa aí, achando que vai colar, mas não cola. Não cola. Não vai colar uma coisa dessa. É porque se tivesse, já tava aí. Ah, mas começou na época do fulano. Falar é mole, quero ver provar. Quero ver, né? Alguém dizer ali, mostrar, falar, olha é isso, olha é aquilo. Não é? Pois é, cara. Pois é. Eu quero ver essa situação, né? Eu quero ver essa situação. Vamos darmos início aqui no conteúdo. Isso aqui é muito bom. Olha só, pessoal. Ó. Você vota nos Estados Unidos, né? Voto. Você fez campanha pro Obama e acabamos de ter uma eleição americana. É filiado ao Partido Democrata. Filiado ao Partido Democrata. Enfim, e que teve um resultado surpreendente para muitas pessoas. Eu sei que não é o fim do mundo, mas o Trump talvez não seja o seu candidato dos sonhos. Eu queria um pouco, você como um cara que vive nos Estados Unidos e militou ali, por que o Trump foi eleito e o que significa? Eu posso escolher não responder isso, porque claro, é o seguinte. Você pode tudo. Até o táxi me pergunta isso, eu digo assim, o americano se vira sem governo. O brasileiro não, porque vocês vivem com o governo interferindo na vida de vocês. O americano vive do capitalismo. Então a nossa roda é o dinheiro e o de vocês é o governo. Então a diferença é essa. Vocês vivem de uma máquina estatal. Nós vivemos de uma máquina chamada dólar. Perfeito. Perfeito. Mostrou a diferença. Mostrou a diferença. Olha isso aqui. Vou deixar aqui uma imagem para vocês. Olha só isso aqui. Aí, ó. Olha só. Uma reflexão. Isso aqui é um tapa na nossa cara. Entendeu? O trabalho de motorista de aplicativo. Né? Tem um carro. Né? Graças a Deus. Todos os dias levanto, saio para trabalhar. Olha aqui, ó. Você sabe o que é isso aqui? Fila quilométrica para procurar emprego. Isso aqui, cara, é uma pessoa procurando um emprego para poder botar um sustento dentro de casa. Olha a fila da galera procurando emprego. Então, rapaziada, vamos passar a ser mais grato ao pouco que a gente tem. Entendeu? O nosso pouco, às vezes, é muito para outras pessoas. Olha a fila do desemprego. A pessoa tá ali, cara, procurando um emprego. Às vezes, para ganhar um salário mínimo. A gente, às vezes, tá ganhando um salário mínimo e tá reclamando. Entendeu? Não tô falando que a gente não tem que reclamar para querer algo melhor, nós temos que querer. Mas antes de tudo, temos que ser grato ao pouco que nós temos. Concordo. Aí, ó, acabei de deixar dois rapazes aí, ó, chegaram super atrasados, né? Estavam querendo ir embora, eu falei para eles, cara, não vão embora. Vocês vieram aqui em busca do emprego. Se for de ser de vocês, vai ser de vocês, pô. Rapaz, sensacional o que esse rapaz tá falando aí, hein? Muito bom, hein, cara? Entendeu? Vai lá, fica na fila, encara, porque o emprego não vai cair na sua cama, não vai cair do céu. Tá ali, ó, mó filão. Eu já ouvi pessoas próximo de mim, próximo assim, né? Amigos de amigos, exemplo. Tô com um amigo aqui, aí chega outras pessoas. Ah, porque ninguém nunca me deu nada. Ah, porque o governo não me dá, não tem que te dar nada. Ele tem que facilitar para que haja mais empregos, para que o empresário consiga, né, pagar menos imposto, para que tenha mais empregos. É isso que precisa, certo? Mas o povo é complicado, né? Então, vamos ser gratos ao pouco que a gente tem, vamos agradecer a Deus. Tá aí, ó, a dificuldade. Fica só uma palavra aí pra vocês aí, ó.
que levanta todo dia, fica reclamando às vezes do seu emprego, uma série de coisas. Normal, né? O que ele disse ali, né? Você querer algo melhor, você alçar novos voos, né? Isso aí é muito, de fato, interessante de você, né? Mas enquanto não há nada melhor, você tem que seguir, né? Você tem que seguir com o que você tem, fazendo com excelência para manter ali, né? Fica parecendo que o governo Lula descobriu ontem o troço. Descobriu ontem esse esquema. Fica parecendo também que o governo Lula não tem nada com isso. De que as coisas cessaram. A roubalheira teria cessado ao iniciar do governo Lula. E não foi assim. Olha um trechinho da fala do presidente aqui ontem nesse pronunciamento. Eu vou ler, abro aspas. Na última semana, o nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas que vinha operando desde 2019. A estratégia é essa, atribuir o esquema ao governo Bolsonaro. Não Normal. Sempre. Isso aí é sempre. Começou no governo Bolsonaro. Sejamos bastante claros a respeito. Ele começa antes, tudo indica que em 2016 tem 2 governos. Tem Dilma e Temer. Depois tem governo, aí sim, Bolsonaro, em que o esquema continua, e durante o governo Bolsonaro, o Congresso Nacional afrouxa as regras de fiscalização, de revalidação da concessão desses descontos associativos, e aí começa o governo Lula. Negativo, você esqueceu de falar, ô Andreasa, que tem matéria, tem tudo isso aqui mostrando que o capitão fez uma portaria que depois virou lei, passou no Congresso, tá? Para fiscalizar mais esse lance do INSS. Então vamos, né, trazer toda a clareza aqui, tá bom, meu amigo? Ao fim do governo anterior, do governo Bolsonaro, em que o esquema aconteceu também, a gente estava na casa do 1 milhão. Chega-se aí em total de desconto associativo, algo como 700 milhões em 2022. Isso cresce também um pouco em relação ao ano anterior, por causa, claramente, das licenças que o Congresso deu, sob pressão de lobby. Então a gente está na casa dos 700 milhões, e aí vem o governo Lula, e no primeiro ano do governo Lula, 2023, quase dobra. No segundo ano do governo Lula, aí sim dobra. A gente sai do 1 milhão em 2022, entra no bilhão em 2023, 1,3 bilhão de desconto associativo, repito, nem todo esse dinheiro será fraudado, mas tudo indica que em boa parte sim, 1,3 bilhão em 2023, e aí sim, mais que dobra, 2,8 bilhões em 2024 em descontos associativos. Então, muito dinheiro, né, cara? Muito dinheiro. E eu vi uma matéria dizendo, pessoal, que a maioria desse pessoal é lá do Nordeste. O troço. No caso do pessoal que foi descontado, tá? Começa antes do governo Lula, passa pelo governo Bolsonaro, tem a concorrência do parlamento para afrouxar os mecanismos de verificação e explode no governo Lula. Num discurso político é uma coisa, na prática a gente não pode deixar passar o fato de que o governo Lula tinha informação sobre esse esquema, pelo menos desde meados de 2023. Tem um registro em ata da reunião do Conselho da Previdência Social, uma conselheira advertindo o ministro Carlos Lupe é Lula. Quando você delega para alguém a representação, a função política, o ministério, você dobra a sua responsabilidade por meio dessa delegação. Idem Lupe em relação ao comando do INSS que ele escolheu. Exatamente. Quem colocou ele lá, o Lupe lá, foi quem? Foi o Barba. Não tem muito o que falar, o que questionar, o que dizer. Passar por cima, inventar coisa. Não, foi o Barba quem colocou. Foi o Barba quem colocou lá, meu amigo. Não tem como você, né? Mas eu vou arrumar aqui uma justificativa. Mas não sei o que. Eu prefiro um cara do Senai do que um cara formado numa universidade de baixa qualidade. Se você for ver o que aconteceu na Alemanha, hoje toda a formação de um indivíduo que sai do ensino superior, exceto os que vão para as melhores universidades, ele passa por uma capacitação técnica, né? Ele sai com uma profissão efetiva. Aqui no Brasil você convence o cara a gastar R$400 por mês para ele fazer um curso de comércio exterior, para lidar com... Turma do comércio exterior fica brava. Ou relações internacionais. Ele é um motorista. Ela é uma moça que trabalha no salão de beleza. Não que ele não possa ser um diplomata, não possa ser um cara que tenha relações com outros países ou que faça isso para as empresas. Mas ele está a anos-luz de distância de exercer esse cargo. Então, hoje a gente virou uma fábrica de diplomas baratos, sem muita assimilação de conteúdo, e quando esse cara vai parar no mercado, ele que esperava sair de um salário de R$3.500 para ir para 5 mil com o diplominha dele de comércio exterior, bate no mercado e o cara fala, que problema você resolve? Ele fala, mesmo que eu resolvi antes de ter esse diploma, então não tenho como aumentar o teu salário. Se a gente tivesse um lado de escola técnica forte, imagina um sistema S ampliado, ou as pessoas se satisfizessem não com um diploma de bacharel, mas de técnico. Nossa, você pega hoje, sistema S, sai todo mundo empregado. Agora, uma faculdade de segunda linha não sai. Essa faculdade que paga R$30 a hora para um professor e custa R$300 a mensalidade. Caraca, rapaz, olha só, hein? Trouxe ali um negócio muito interessante. Olha isso daqui.
O Brasil não é para amador não, gente. Eu tô com esses filhotes aqui para doação. Que bonitinho, né, cara? E coloquei eles viveiros aqui e escrevi esse papel. Filhotes para adoção. E coloquei ele aqui fora no passeio pro pessoal passar e ver. E muita gente passou, tirou fotos. E uma dessas pessoas que tirou foto voltou e falou assim: eu vim buscar o viveiro. Eu falei: que viveiro? Ela falou assim: o viveiro que tá para doação. Eu falei: não, eu tô doando aos filhotinhos de cachorro. O viveiro não. Ela falou assim: eu tirei foto e vou mostrar pro meu sobrinho que é advogado que você tá doando é o viveiro. Que isso, cara? Eu falei assim: eu espero que seu sobrinho seja um bom advogado, porque a hora que ele ver essa foto, ele vai entender que eu tô doando aos cachorrinhos. Porque eu nunca vi filhote de viveiro. E outra, eu só preguei esse papel no viveiro porque não tinha jeito de pregar nos cachorrinhos. Eu não sei se esse tipo de coisa acontece só comigo, mas que fique aqui o alerta. Quando vocês for anunciar alguma coisa, cuidado com a interpretação portuguesa, porque a nossa língua portuguesa é muito complicada. E tem sempre um esperto de plantão por aí. Sempre tem, né? Pessoal, nosso vídeo foi esse. Muito obrigado você que chegou até aqui, que assistiu o vídeo todo. Por gentileza, comenta: eu assisti ao vídeo todo. Valeu!